Olá, bom dia. Chegamos ao capítulo 4 da Epístola aos Hebreus. E aqui o escritor ele vai nos exortar para que nós venhamos a entrar no descanso da fé, no descanso do Senhor. Amém? Então ele vem aqui no versículo 11 dizendo assim, olha, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que seja manifesta na sua presença, que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Amém? Então precisamos nos esforçar para entrar nesse descanso. Amém? Louvado seja Deus. Jesus é maior que Josué. Josué conduziu os israelitas ao repouso de Canaã, que era somente um símbolo do repouso espiritual ao qual Jesus conduz os fiéis. A exortação à vista dessa declaração. Porque a palavra de Deus, na qual baseio o meu argumento, não é uma coisa do passado nem algo casual para nós. É ainda viva e cheia de energia. É mais afiada do que uma espada de dois gumes. Esta pode penetrar somente na carne, mas a palavra atinge a linha divisória entre a vida animal e o espírito imortal. Penetra nos recônditos mais profundos da nossa natureza. Analisa as próprias emoções e propósitos da parte mais íntima do coração. Não há, portanto, nenhuma coisa criada, aleluia, que possa escapar ao seu conhecimento. Todas as coisas apresentam-se nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de dar conta. Então, ele vai começar também a tratar do sacerdócio de Jesus. Amém? E Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, a entrada no descanso, ela vem mediante a fé. Amém? Então, o escritor aqui, ele vem falando a respeito das promessas que foram feitas ao povo de Israel e, infelizmente, eles não puderam entrar na terra prometida porque se deixaram levar pela incredulidade. Então, aqui nós somos exortados a não cair no mesmo erro que eles. Amém? Versículo 1 do capítulo 4, o escritor diz assim, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda que parecer que alguns de vós tenham falhado, porque tem gente que não consegue entrar nesse descanso. Tem gente que mesmo diante das promessas, mesmo diante da palavra, mesmo diante da unção do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, mesmo diante dos ensinamentos da palavra de Deus, ele continua persistindo em ficar centrado, né, focado somente nas coisas terrenas. Né? E aquele que vê as coisas que apenas estão perto, como diz a palavra de Deus, é cego, esquecendo da purificação dos pecados de outrora. Irmãos, a nossa herança ela é preciosa e nós precisamos atentar com diligência, precisamos dar valor, dar significado à herança que nós recebemos, amém? E viver esse novo estilo de vida. A vida de fé realmente é uma vida de descanso, é uma vida de confiança, é uma vida de entrega, amém? Aleluia, louvado seja Deus. O Salmo 35, 7 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Quando nós entregamos, quando nós confiamos, irmãos, Deus faz. Aleluia, eu fico muito feliz em saber disso, que quando eu confio, Deus faz. Quando eu trabalho, Deus espera. Amém? Quando eu não entro nesse descanso, quando eu falo de trabalhar aqui, não é o trabalho secular, amém? Não é o trabalho do dia a dia. É um trabalho onde nós queremos produzir por nós mesmos os nossos resultados. E nós precisamos entender que a nossa suficiência, a nossa capacitação, a nossa habilidade precisa vir mediante Deus, mediante a força do Espírito, mediante a palavra. Para quê? Para que a gente só tenha que se gloriar em um, a saber, Jesus Cristo. Não existe mais glória em mim, não existe mais glória em você. A glória está em um só, por estarmos unidos com Cristo. Somos mais que vencedores. Amém? Então ele diz aqui,
Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se Deus a eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. O escritor aqui ele vai puxar o que Deus disse lá em Gênesis e o que Deus falou também em Números. Amém? Existia uma promessa em Êxodo que eles iriam herdar aquela terra, mas os espias, quando voltaram, 10 deles voltaram com um relatório de incredulidade. Infamaram a terra, o povo se revoltou e deu mais crédito aos 10 espias do que a Josué e Caleb. Queriam apedrejar Moisés, queriam apedrejar Arão, queriam levantar um outro líder para voltar para o Egito. Que loucura! E Deus, na ira dele, disse: olha, assim como vocês passaram 40 dias, vocês vão passar para cada dia 1 ano, peregrinando nesse deserto. E eles morreram, irmãos. Eles não desfrutaram da confiança em Deus. Josué e Caleb, não. Neles tinha um espírito diferente. Estes sim, peregrinaram 40 anos, mas entraram na terra. Possuíram a herança. Josué fez com que o povo de Deus parasse de ser um nômade, um viajante, e assentou o povo na terra. Amém? Versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns neles, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Então Davi vai repetir novamente como profeta de Deus. E aqui o escritor aos Hebreus está repetindo mais uma vez, olha. Deus falou lá por Josué em Números, falou por Davi, amém, nos Salmos, e agora está repetindo mais uma vez. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça seu coração, meu irmão. Abra seu coração, escancare seu coração, jogue sua confiança, logre sua confiança em Deus. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Qual foi o exemplo de desobediência? Murmuração, revolta contra os líderes, desejo de voltar ao Egito. Olha, geralmente quem não entra no descanso, ele vai viver uma vida, mesmo na igreja, murmurando, revoltado contra o pastor, com raiva do pastor e aquele desejo de voltar ao pecado, de voltar para o mundo. Não faça isso. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de discernir, de dividir o espírito da alma, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Olha, a palavra de Deus, ela separa. Amém? O que é pensamento, o que é propósito do coração. E nós temos que andar não pelos pensamentos, porque Satanás pode atacar mandando dardos inflamados. Mas nós precisamos, amados, andar pelo propósito do coração, pela vocação a qual nós fomos chamados, guiados pelo Espírito de Deus. E ele diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Está vendo como é importante confessar a palavra? Como conservar firme a declaração da palavra, as promessas, as realidades da nova criação, o que Cristo fez por nós. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas maldições. Aleluia!
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas chagas fomos sarados. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Temos Jesus como o sumo sacerdote da nossa confissão. Amém? Por isso nós precisamos conservar firme a nossa confissão. Ser perseverante. Versículo 15 ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos graça e acharmos misericórdia, amado. Acharmos misericórdia, recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração. E lembre-se, leia a Bíblia. Estamos lendo a Epístola aos Hebreus. Você lê, completa, quando terminar, volta e lê novamente. Um grande abraço e até amanhã. Deus abençoe.